Hoje eu trago um assunto importante em relação às pessoas com deficiência na cidade de Mossoró. É importante também, antes de entrar no tema, salientar que hoje estivemos em frente ao Fórum Municipal, o Fórum aqui estadual do Rio Grande, aqui de Mossoró, quando estivemos com as famílias que lutam e outras entidades para justamente denunciar o rol taxativo da Unimed, né, que tem impedido esse atendimento especializado às crianças autistas e demais deficiências. Então, a gente vem fazendo esse protesto, a gente entende que o rol taxativo é um prejuízo para as famílias, para as pessoas com deficiência, para os autistas, e essas famílias, esses pais, essas mães, têm lutado incansavelmente para impedir que seja, no caso, julgado favorável aos planos de saúde. Então, a gente faz essa crítica e entende que, inclusive, já existia jurisprudências de vitórias de familiares, que o rol taxativo seria inconstitucional e, sim, deveriam entender pela especificidade, no caso do médico, colocando a possibilidade desse tratamento e assim o plano de saúde atender, e não da forma como o plano de saúde entende. Então, as lutas, elas vão continuar em todo o estado, em todo o país, inclusive no Congresso Nacional, tem algumas PLs para rever essa situação. Outro ponto importante, eu quero inclusive registrar a presença de Dávida, assistente social da APAI e presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência de Mossoró e região, bem como o doutor Abraão, também presidente da APAI, que se encontra aqui nessa casa. Eu faço esse registro e aqui eu peço o apoio dos colegas no projeto de resolução para a gente criar uma frente parlamentar em defesa das pessoas com deficiência, né, na cidade de Mossoró, com o intuito de pensar políticas públicas para melhorar o acesso dessas pessoas ao serviço público. Inclusive, a gente já falou com algumas universidades, já falou com as reitoras da UERN, da UFESA, de algumas universidades públicas e privadas, bem como também vamos buscar as secretarias do município, do estado, para que a gente realmente tenha esse grupo de trabalho, que a gente pense políticas públicas para ajudar, para defender, né, as pessoas com deficiência em Mossoró e região. Então, eu faço aqui esse registro, bem como também eu saliento aqui a importância de priorizar o CER, que é o Centro Especializado aqui do município de Mossoró, para as pessoas com deficiência, que funcionam ali no Santo Antônio. Muita reclamação quanto à falta de serviços básicos. É importante que se dê essa prioridade às pessoas com deficiência. As famílias têm reclamado e têm chegado a relatar. Então, esses problemas e outros a gente vai discutir também nessa frente parlamentar em defesa das pessoas com deficiência, por entender que são esse tipo de política pública, essa forma de política pública que essa casa deve se importar e deve priorizar. Então, eu faço esse registro e também já chegar a salientar que amanhã aqui nessa casa vai ter uma audiência pública do deputado Kleber, né, sobre o autismo, sobre a conscientização do autismo. Então, o nosso mandato vai se fazer presente, inclusive aqui a gente já pede para todos os vereadores possam comparecer nessa importante audiência pública, né, que também, inclusive, ontem estive na UFESA de Caraúbas, vendo o funcionamento do curso de Libras. É um polo importante. Hoje a gente tem letras Libras aqui na nossa região, né, tanto na UERN como na UFESA. É outro também pedido que a gente faz, inclusive já falamos com os reitores, para que os assistentes dos alunos tenham a especialidade devida. Um exemplo, que sejam alunos de letras Libras para os surdos, né? Não pode se colocar um estudante que não chega a dominar o mínimo de Libras. Então, também foi outro pedido que a gente fez e vamos reforçar esse pedido à secretária de Saúde, para que a gente tenha essas especificidades, né, no ensino, no caso, no estudante de Libras, que ele possa auxiliar os nossos alunos da rede municipal, né, que sejam surdos. Então, fica aqui
o pedido, vou passar a lista aqui por o requerimento de urgência especial, para que a gente possa aprovar hoje essa frente parlamentar em defesa das pessoas com deficiência no município de Mossoró. Muito obrigado.